Olá, seja muito bem-vindo ao Widecast, que hoje vai falar de uma cidade importante da Grande Vitória aqui do Espírito Santo. Sempre foi tida meio como um patinho feio, mas começou a despontar e está deixando muita cidade-zona para trás aí. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro é que se você tem uma ideia na cabeça e quer fazer o seu podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Aqui você chega com a ideia e sai com o seu produto prontinho para postar nas redes sociais, para usar do jeito que você quiser o conteúdo. Então, se você quer ter mais informações, quer saber como é que funciona, quer vir gravar o seu material aqui, é só você entrar em contato com a Fornexus, os endereços, contatos, telefone, tá tudo aqui nos comentários fixados desse vídeo. E o Natal tá chegando, tá aí, se você quer comprar roupas super legais para você, para sua família, você pode entrar no site da Ripple, useripple.com.br. Lá você encontra roupas de altíssima qualidade, com preço muito bom. E no final, quando você for pagar lá, você digita o cupom EDUCA20 e você tem 20% de desconto. Corre lá, digita o cupom, aproveita para fazer suas compras de Natal. Quero pedir para você também se inscrever no canal, é muito importante dar essa força para a gente, acionar o sino das notificações, curtir esse vídeo, que vai ser muito legal, espalhar esse vídeo por aí, compartilhar o máximo que você conseguir. E eu quero te lembrar também que a gente está em todas as plataformas de streaming. A gente está no Spotify, a gente está no Apple Podcast, a gente está no Deezer, a gente está no Google Podcast, e a gente está no Amazon Music. Então, se você quer ouvir, fazer aquela atividade física ouvindo o podcast, pode ir lá em uma dessas plataformas de streaming. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET, e também no canal deles no YouTube. Então, tem um monte de lugar para você seguir a gente aí. E agora a gente conversa com o prefeito de Viana, Wanderson Bueno. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, Edu? Prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso. É patinho feio ainda ou não é, Viana? Que é um município menorzinho da Grande Vitória, todo mundo sempre, Viana tá lá longe, não sei o que e tal. É a princesa da Grande Vitória agora, né? Não é mais patinho feio. É isso aí. De fato, Viana... Virou princesa? Viana sempre foi muito lembrada, né, no passado pelos presídios, né? É verdade. De coronéis, cidade sem lei, de corrupção, do crime organizado, mas essa realidade mudou, né, nos últimos 8 anos, depois que a cidade vem recebendo grandes investimentos, de uma administração muito competente, né? O nosso ex-prefeito Gilson Daniel. Você estava lá na administração dele estava também, junto com ele, participei dos 8 anos, em que a gente fez muito investimento, mudamos muita característica do serviço público, né, na cidade de Viana, muito pensada e voltada para o cidadão, para o serviço de qualidade, e de entender que a máquina, que a administração pública precisa fazer o investimento dos seus recursos com muita eficiência. Então, isso que nós fizemos durante esses 8 anos e continuo fazendo agora com esse quase um ano de mandato, e a cidade vem crescendo, se desenvolvendo a cada dia que passa, despontando aí na Grande Vitória, né, com muitos fatores positivos, né? Quando a gente olha aí pelos índices de segurança, Viana tem os melhores, ou digo os menores, né, da Grande Vitória. Hoje, quando se fala de homicídio, quando se fala de furto, de roubo, nós temos a melhor educação da Grande Vitória, quando se fala do IDEB, que mede a qualidade do ensino da cidade, tanto os anos iniciais, os anos finais, nós temos 100% de estratégia da saúde da família. Então, a Viana vem fazendo o seu dever de casa, vem fazendo o seu papel e tem entregado, sim, melhores condições de vida para quem escolheu a cidade para poder viver. Como foi assumir o município de Viana? Eu digo assim, assumir. Você já conhecia, porque você já estava lá na gestão do antigo prefeito, que é o Gilson Daniel. Mas assim, você é um cara assim, relativamente novo na política, assim, não conhecido no meio político de uma forma geral. Você sempre atuou como secretário do Gilson, atuando na gestão do Gilson e tal. Mas você também é um cara muito novo, você tem 33 anos, deve ser um dos prefeitos mais novos do Espírito Santo, né? Como é que foi chegar e assumir uma prefeitura, que é uma responsabilidade grande, você tem muita coisa para ver, muita coisa em muitos setores diferentes, como é que foi? Sim, de fato é um desafio, né? Eu estou na administração do município já como servidor, já há mais de 12 anos, agora, né, podendo estar na administração como prefeito. De fato, a administração do ex-prefeito Gilson, nos 8 anos, eu ocupei algumas pastas importantes, né, que me deram condições de poder enxergar o município, de enxergar a própria estrutura, né, por dentro, para que a gente pudesse agora ter uma oportunidade de administrar a cidade com mais conhecimento. Então isso foi muito importante, todas essas etapas que eu vivi durante esses anos. E assim, é muito desafiador, né, assumir a cidade no momento em que nós recebemos, que era um momento de pandemia, né, um momento em que o cuidado com as pessoas era
o principal. Uhum. E nós, desde o início do mandato, já o ex-prefeito também no seu último ano, que também pegou esse período de pandemia, que 2020. Foi 2020, né, onde as cidades tiveram que se voltar, né, para combater a pandemia, nós conseguimos, e aí já com a vacina disponível, né, fazer o melhor sistema de imunização do Estado do Espírito Santo. Viana foi um município teste, né? Teve o teste da meia dose da vacina, um estudo da meia dose da vacina. Como é que foi isso? Isso, exatamente. Então, como eu estava dizendo, nós conseguimos elaborar o melhor sistema de vacinação do Estado do Espírito Santo. Nós conseguimos, em junho, finalizar e imunizar 100% da população do município. Junho, enquanto o Estado... 2021. Enquanto o Estado ainda estava iniciando a vacinação de 55 a 59 anos, o município já tinha vacinado 100% da sua população. Isso nós adotamos algumas estratégias. A primeira dela foi vacinar todos os nossos idosos de forma domiciliar. Naquele momento, o público mais suscetível, mais vulnerável à doença eram os idosos. Nós conseguimos imunizar mais de 10 mil pessoas em suas casas, sem a necessidade de poder sair, enfrentar fila, aglomerações em unidades de saúde ou acessar sistemas de agendamento online, que a gente viu que teve muitos problemas, pessoas que tinham dificuldades em poder fazer esse tipo de acesso. O município conseguiu imunizar com primeira, segunda e terceira dose todos os nossos idosos de forma domiciliar. Depois nós iniciamos o processo de vacinação de 55 a 59 anos, e aí foi quando nós tivemos a oportunidade, o município foi convidado a participar do projeto Viana Vacinada, que era replicar o estudo, na verdade, aí não era um teste da vacina da AstraZeneca, mas sim um estudo que a própria AstraZeneca, o próprio laboratório já havia feito, mas numa população apenas de 500 pessoas, agora replicar isso para uma população maior, que era o alvo de atingir 20 mil pessoas. Então, nós organizamos a cidade, e aí nós temos a Fiocruz, nós temos a UFES, né, que elaborou todo esse estudo, a UCAN, né, os nossos pesquisadores, nós temos a Secretaria de Estado, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, ou seja, tem várias instituições que participam desse projeto. Nós conseguimos, então, fazer toda a sua logística, né? Nós conseguimos mobilizar toda a população de Viana, e o sucesso desse projeto foi exatamente a participação da população. Nós tivemos quase 21 mil, né, pessoas que se dispuseram de forma voluntária a participar desse projeto de pesquisa, porque ninguém foi obrigado, né, era um projeto de forma voluntária. Nós trouxemos a maior parte assim, do tempo, informações para que as pessoas pudessem participar de forma esclarecida, e nós conseguimos então imunizar em 2 meia doses, né, 21 mil pessoas. Conseguimos então, desde a primeira dose, já com uns 15 dias depois, de ver os indicadores do município, que eram em média de 20 casos confirmados por dia, passar a 4 casos confirmados. Funcionou a meia dose? Funcionou? Nós já tivemos 2 resultados publicados. Primeiro resultado após a primeira meia dose, onde nós tivemos 88% de efetividade, e após a administração de segunda meia dose, nós tivemos 99,8% de efetividade. Ou seja, mesmo resultado quando comparado a uma dose padrão. E, na verdade, tem outros indicadores que são importantes, a exemplo dos casos adversos, porque todas as pessoas que tomam a vacina, elas apresentam, né, sintomas, né, como se fosse um sintoma gripal, na verdade, porque você recebe um adenovírus, que é uma partícula de vírus, então você, na verdade, pode apresentar febre, né, e outros efeitos colaterais, e com a meia dose isso é bem atenuado. Nós temos agora, no mês de dezembro, um outro resultado, que é um resultado preliminar mais consistente, onde a gente tem os pesquisadores apresentando, então, um novo resultado, que é o resultado que se espera, mas os indicadores que já foram medidos já comprovaram que sim, que há efetividade para a meia dose, que ela pode sim ser administrada, ela é imunogênica, ou seja, ela é capaz de produzir anticorpos de combate ao vírus. São quantos a população de Viana, quanto que é? 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Nesse estudo foram 21 mil pessoas. Isso, 21 mil. E hoje Viana está com toda a população imunizada? Hoje nós temos em 100% com primeira dose, e em segunda dose nós já temos mais de 90% já então imunizados. Falta pouca gente para... Pouquíssimas pessoas. E agora tem essa coisa da terceira dose também. Isso. Né? Vai começar um processo. Exatamente. Um novo processo. Já começou a dar a terceira dose? Já começamos. Todas as nossas unidades estão abertas de segunda a sexta-feira, sem agendamento, não precisa marcar agendamento, é só comparecer à unidade de saúde e ser imunizado. Tem vacina para toda a população. Esse foi o principal problema desse primeiro ano esse foi o principal desafio desse primeiro ano de mandato? Eu acho que sim, eu acho que esse desafio ele é aliado a um outro processo, que é o processo de
não retroceder economicamente, né? Porque de um lado você tinha que cuidar da saúde das pessoas, trazer proteção e a forma mais eficiente era o combate à pandemia e para combater a pandemia era através da vacinação. É a vacina, exatamente. Né? Por mais que as medidas sanitárias foram tomadas, né? Fiscalizações, né? Não aglomerações, uma série de coisas, mas a vacina era importante. Nós, então, desde o início acreditamos nisso e fizemos o melhor sistema, mas de um outro lado nós também cuidamos para que a economia da cidade também não fosse enforcada por esse processo e que a gente continuasse a receber novos investimentos, novas oportunidades para que as pessoas que, infelizmente, muita gente sofreu nessa pandemia, que perdeu a sua fonte de renda, perdeu o seu emprego, né? E a gente, tanto é que o município ele bateu recorde no nosso crédito para os empreendedores individuais, pessoas que tomaram crédito para abrir o seu próprio negócio, para ter uma fonte de renda. Então, nós conseguimos fazer isso nesse primeiro semestre, mas nós conseguimos também atrair novos investimentos, né? Gerar novos empregos para a cidade e a gente até lançou uma campanha que vinha na vacinada, economia retomada, né? Então, a gente vê o resultado disso. Nós tivemos agora no Estado, no mês passado, publicou o índice provisório de participação do ICMS dos municípios. E o município de Viana teve o maior crescimento do Estado do Espírito Santo, de 35% no valor agregado na participação do ICMS. Sabendo do recolhimento do imposto, é possível saber como é que está a atividade econômica no município. Exatamente. Né? O município de Viana sempre foi um patinho feio também, justamente porque não tinha uma atividade física, uma atividade econômica consistente. Isso mudou no município? Como é que está isso? Porque o município sempre foi muito atrelado à atividade agrícola, sempre foi considerado um município mais agrícola do que industrial, por exemplo. Como é que está isso? Como é que está o município hoje? Como é que você pegou o município e como é que ele está hoje? Sim. O município ele mudou muito a sua característica porque era uma cidade dormitória, né? Hoje, Viana não é mais uma cidade dormitória. Hoje nós ganhamos o título de cidade capital estadual da logística. Hoje nós temos esse setor, é o que mais se desenvolve, o que mais cresce no município. Só hoje, por exemplo, com os dados de hoje, eu posso dizer a você que o município tem quase 1 milhão de metros quadrados terraplanados em construção. Isso são novos empreendimentos, novos galpões logísticos. Como Viana é cortada pela BR-262 e pela 101, não é isso? Isso. Então é passagem, né? Então é interessante ter um galpão ali, você chega, descarrega ali e está pronto para distribuir para a Grande Vitória. Exatamente. Assim. Como as duas rodovias elas se encontram na cidade, então você tem, na verdade, uma mobilidade muito melhor, né, na cidade de Viana, justamente para o setor de logística. Você tem a saída para o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, para a Bahia, né, sai desse eixo da cidade. Ainda é o metro quadrado mais barato da Grande Vitória, né, a gente tem que considerar isso. Depois da concessão da 101, a gente, né, observa que o eixo modal da 101 melhorou muito, né, a sua trafegabilidade, segurança também. Nós vamos ter agora nesse mês o leilão também da 262, que vai ser muito importante também para a cidade. Esperado há muitos anos. Exatamente. Então, nós temos um setor que cresce e que se desenvolve a cada dia. Toda semana nós recebemos novos empresários, novos investimentos que estão vindo para a cidade. E Edu, isso é papo de prefeito, não? Toda semana a gente recebe. Isso recebe. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos os investimentos que estão sendo realizados no município agora, por exemplo, todos esses galpões que estão em construção, a maior parte deles já estão todos comprometidos, ou seja, todos eles já estão alugados com empresas que já fecharam contratos com essas construtoras. São empresas de quê? São empresas que mexem, na sua maior parte, com distribuição de mercadorias. Vamos dizer assim, que é o mercado logístico. Específico? Tem vários. Por exemplo, hoje, se você compra qualquer eletrodoméstico da Cipollati, sai da cidade de Viana. Se você compra qualquer coisa na Cabum, sai da cidade de Viana. Tudo que a FedEx, que é o Correio Mundial, distribui no Estado do Espírito Santo, sai de Viana. Então você tem várias empresas. Livre, eu sei que também sai de lá. Magazine Luiza está em Viana. Então, todas essas empresas que mexem com distribuição de cargas fracionadas, a maior parte delas hoje estão indo para a cidade de Viana. Mas não dá para viver só de logística, né? Alguma outra atividade econômica que vocês queiram fomentar ou estejam já fomentando em Viana? Sim, o que nós temos, você começou falando sobre isso, você tem um viés da cidade que está na Grande Vitória, mas que tem um território muito grande, que às vezes isso pode ser considerado uma cidade mais de interior, vamos dizer assim, mais rural, na verdade, porque nós temos um território consolidado urbano ainda menor, dado o tamanho do município, mas nós temos uma oportunidade muito grande, porque é a cidade que está na Grande Vitória, né, mais próxima aí, vamos colocar, de 2 milhões de habitantes,
que tem uma característica muito interessante para se desenvolver o agroturismo. Então é o que nós vamos fazer, grandes investimentos. Na verdade, a partir do próximo ano nós já estamos elaborando projetos, como é o polo de cervejarias artesanais. Chegamos a um ponto importantíssimo, prefeito. Isso aí, cerveja é muito bom. Pois é, nós estamos aqui em vias de lançar o polo de cervejarias artesanais, e a ideia do polo é a ideia de que nós vamos transformar uma região da cidade de Viana no turismo de experiência. Então, nem todo mundo que consome a cerveja, por exemplo, conhece uma plantação de lúpulo, conhece uma plantação de malte, por exemplo, né, que são dois insumos importantes para a produção de uma cerveja. Então lá nós vamos ter. Mas Viana já tem plantação de Já lúpulo? tem. Nós já temos um acordo fechado com o grupo de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nós trouxemos já várias mudas. O município já tem o viveiro. Tem condição? Tem condições, porque já existem... Meteorológica, física? Sim, já existem espécies que são apropriadas para o nosso clima, que serão utilizadas, inclusive, no município de Viana, e são... nós somos a primeira cidade, a Viana é a primeira cidade que vai ter todo o lúpulo registrado pelo Ministério da Agricultura. Então, todas as nossas mudas vieram com registro, né, do Rio de Janeiro, onde nós buscamos. Isso é importante? Isso é importante porque você tem um rastreio da qualidade desse produto, né, que vai ser utilizado para a produção de cerveja. Então, nós conseguimos fazer essa parceria com o Grupo Petrópolis, estamos trabalhando com outra parceria com a Heineken, nós já tivemos uma reunião com a diretoria, apresentamos o projeto, eles têm interesse em participar conosco do projeto. Nós vamos agora fazer a ordem de serviço da escola cervejeira, que vai ser dentro desse polo, que é uma parceria... Onde vai funcionar? Vai ser em Pedra Mulata. É uma região de Viana, você tem dois acessos, pode acessar tanto pela 101, entrando ali por Jucuruaba, né, aquela região de Mamoeiro, ou por Araçatiba também, ou você pode ir por Viana Sede. Ou seja, você tem 5 possibilidades, e até mesmo por Guarapari, através de Buenos Aires, você consegue também chegar a essa região. Assim. Exatamente. Então nós temos ali 24 quilômetros de caminhos do campo, totalmente asfaltado, temos toda a infraestrutura, temos água, né, disponível. Rio Jucu passa nessa região, faz parte da bacia do Rio Jucu. Então nós temos todos os atributos necessários para fazer o desenvolvimento desse polo. Sem contar que a primeira cervejaria do estado do Espírito Santo registrada no mapa está lá, que é a Elce, né? Exatamente. Então a Elce já está nessa região. O que nós queremos agora, Edu? Nós vamos lançar a Tecnoserva, que é essa escola de cervejeiros, na verdade, com parceria com o Sebrae, em parceria com a Deres, em parceria com o IFES, onde nós vamos formar ali mão de obras, não só o mestre cervejeiro, mas também mão de obras necessárias para o polo, porque a ideia é nós trazermos algumas cervejarias em funcionamento já no Espírito Santo que queira participar desse projeto para se instalar na rota, que vai ser o subproduto desse polo. E depois disso a gente vai atrair outros investimentos, que é a gastronomia, a hotelaria, outros negócios que vão vir para essa região. Só para a gente saber como é que vai funcionar, vai ser uma rota, vai ter a fábrica, vai ter a fábrica lá, mas vai ter uma loja da fábrica, vai ter como se fosse um aglomeradozinho urbano com espaço para eventos, como é que vai ser isso? A ideia é o polo, a gente fala de polo porque todos os insumos para a produção da cerveja serão produzidos nessa região. Então vai ter esse turismo de experiência. Lá nós já temos a mandioca, lá nós já temos mel, lá nós já temos, né, cacau, vários produtos. Agora vamos entrar com lúpulo e com malte. E o que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai mudar o PDM daquela região porque é uma região rural, então a gente vai criar ali uma zona especial do agroturismo, onde a gente vai permitir um parcelamento menor do que 20 mil metros quadrados. Com isso, nós vamos antecipar áreas públicas. Quando a gente antecipa áreas públicas dessas propriedades, nós vamos então fazer um edital de chamamento público para a gente entrar com a contrapartida dessas áreas para trazer as cervejarias. Quando essa cervejaria se instala, a ideia é de que ela instala a sua fábrica, mas é uma espécie, não sei se você conhece a Elce, que é a fábrica, mas ela também tem o seu bar, o seu restaurante, que é o pub. Então a ideia... É o que todas as cervejarias fazem isso. As cervejarias em Domingos Martins e Pedra Azul fazem isso, tem essa experiência. Produzem, mas tem também um bar do lado, tem um espaço para eventos. Exatamente. Essa é a característica que nós queremos para o polo de cervejarias. Exatamente isso. Que toda cervejaria não é atividade industrial que nós queremos. Nós queremos
é uma atividade de agroturismo, né, com a pequena experiência. Produção. Exatamente, com a experiência. A ideia das microcervejarias surgiu no interior de São Paulo, no interior, na zona serrana do Rio também, as microcervejarias que fazem muito sucesso. Quando é que a gente vai poder tomar cerveja de Viana? Então, nós agora estamos... Quando é que vai estar pronto para a gente Então, nós provar? Estamos agora... finalizamos o projeto da escola, né, a gente deve dar ordem de serviço ainda esse mês. Acreditamos aí que em 4 meses a gente consiga concluir as obras, porque nós já vamos pegar uma infraestrutura, vamos fazer uma reforma e adequação para que a gente possa funcionar essa escola. Acreditamos aí que até no mês de fevereiro, no máximo até no mês de fevereiro, a gente deve fazer aí as alterações necessárias da legislação do município com relação ao PDM, né, e já lançar o primeiro edital, onde a gente vai dar o pontapé inicial, porque a partir daí a gente já vem com toda a proposta consolidada e a gente vai ter também uma espécie de leilão de licitação dessas áreas, né, para cervejarias que queiram participar deste projeto, para que a gente inicie então essas atividades, porque o processo de maturação a gente considera que seja muito rápido, porque a ideia não é levar quem quer montar uma cervejaria, a ideia é levar quem já tem. Né? Então é o que a gente fala, eu vou desmontar a cozinha em um lugar e vou montar em outra. Então ou vai montar mais uma cozinha. Exato, lugar, então né? é só um processo de transição. Então a maturação desse projeto ela é de curtíssimo prazo. Então a gente acredita que assim, no máximo um ano e meio a gente já tenha todo esse processo maturado. E tem interesse das cervejarias? Porque eu imagino que estejam em negociação, vocês estejam negociando isso. Já tem interesse? Sim. Tem cervejarias que já demonstraram interesse nisso? Como é que está isso? Sim, nós temos sim um grupo que já se reúne, na verdade, a nossa Secretaria de Turismo, né, já vem conversando já com o segmento, né, de cervejarias, e nós já temos várias cervejarias que têm interesse, porque muitas dessas cervejarias estão, às vezes, em locais alugados, né, em área urbana que não tem um projeto como esse que nós estamos querendo, que é, na verdade, criar esse turismo específico para esse produto, que vai agregar também outras atividades econômicas, mas que está muito voltado, né, para essa temática, né, que cresce avassaladoramente no Espírito Santo. Né? A gente vê a atividade que até pouco tempo você não tinha 10 cervejarias, hoje você tem mais de 50. É verdade. Então a gente vê o mercado como ele se aqueceu. Mas é um ritmo pequeno comparado a outras cidades no país. Florianópolis, por exemplo, tem um movimento muito intenso. Interior de Santa Catarina, interior do Rio Grande do Sul, cidades como Gramado, tem uma atividade muito mais intensa de cervejarias, né? Sim, artesanais. embora Rio de Janeiro. Embora proporcionalmente, se você pegar o Espírito Santo, foi um dos que mais cresceram. Ah, não, tudo bem. Crescimento, tudo bem, mas números absolutos de cervejarias... muito mais. Rio Grande do Sul, São Paulo, exatamente. Muito mais. Eu tive Minas, tive a oportunidade agora, no início de novembro, de ir no Rio Grande do Sul. Na verdade, eu fui visitar algumas indústrias, na verdade, que querem abrir uma unidade no Espírito Santo. Fui apresentar... Não, foram indústrias do ramo moveleiro. E aí eu fui apresentar a cidade também para esse grupo de empresários, e também nós estabelecemos uma parceria com o Sicredi, que é uma cooperativa, como o Cicobi, né, que está vindo para o Espírito Santo, vai abrir a agência em Viana. E aí eles também se interessaram, leram o meu plano de governo e disseram, nós temos alguns projetos em parceria no Rio Grande do Sul, estando lá a gente pode poder apresentar, né, esses projetos. Então a gente também teve a oportunidade de conhecer em Carlos Barbosa, que é uma cidade ali perto do Vale dos Vinhedos, ali para projetos exatamente de cervejarias artesanais que eles começaram a investir. Na verdade, lá não é uma iniciativa do poder público, na verdade, lá foi uma iniciativa das próprias cervejarias que começaram a surgir, de criar um movimento também de uma espécie de rota. Né? E lá eles estão pegando algumas cidades, Carlos Barbosa, Farroupilha, algumas cidades que são próximas, para poder fazer esse movimento, mas ainda é um movimento incipiente, porque você tem muita cultura do vinho muito enraizada lá, né, no Rio Grande do Sul. E agora eles estão querendo criar essa essa outra parte do turismo, né, também voltado para cervejarias artesanais. Então a gente teve a oportunidade de conhecer, de ver algumas experiências interessantes e trazer também aqui para o nosso projeto em Viana. Você bebe? Cerveja? Não bebe? Não bebo. Nenhuma cervejinha para experimentar? Já provei, mas não bebo. Não adianta? Não bebo. Eu bebo água. Tá certo. Além do polo cervejeiro, que outra área que você acha que Viana deve explorar, principalmente nesses seus próximos 3 anos de governo? Sim, nós temos
um compromisso muito grande, né? Eu fiz no meu plano de governo, na verdade, tratar sobre conectividade, sobre governo eletrônico, a cidade digital, né? Nós fizemos o primeiro movimento, que foi criar a Secretaria de Tecnologia e Informação, né? O município tinha uma estrutura de uma gerência, né? Cuidava de toda a parte tecnológica da cidade, os investimentos dessa parte, dessa natureza. Mas eu sempre fui muito adepto à tecnologia. Acho que e a pandemia mostrou muito isso, né? A necessidade de você inovar, trazer novas tecnologias. Todo mundo sabia da necessidade, mas a pandemia fez todo mundo acelerar o processo. Né? Exatamente. Então nós já estávamos preparados, na verdade, para fazer, né, esses investimentos. Então a gente já iniciou esse ano já com bastante coisa que a gente já conseguiu implantar. Exemplo disso. Então, o que significa isso? É transformar os processos da prefeitura em processos digitais? Exatamente. É oferecer Wi-Fi para a população? É o que exatamente? Exatamente. Vai dentro dessa perspectiva que o primeiro processo que nós fizemos foi exatamente lançado agora no mês passado, foi o processo eletrônico. Então a cidade de Viana hoje ela fez, na verdade, migrou seu processo administrativo para uma plataforma totalmente digital. Então, hoje você reduz a burocracia interna e externa. Então, às vezes você tinha que ir à Prefeitura de Viana protocolar um documento, você sair daqui de Vila Velha e tinha que ir lá em Viana para você protocolar um documento. Hoje você consegue entrar no site da Prefeitura, fazer esse protocolo, ter o seu número, acompanhar a tramitação desse processo, ter o seu retorno, sua resposta, ligar para o setor exatamente onde está aquele processo, ter mais informações. Antigamente isso tudo era no papel. E o custo disso, Edu, é exorbitante, porque você precisa gerar todo aquele conteúdo, então você tem vários contratos para isso, porque você tem que comprar equipamentos, você tem que comprar insumos, você tem que ter espaço físico para guardar esses documentos, você não tem segurança alguma, porque numa hipótese, né, de um incêndio ou na hipótese de alguém furtar um documento, você não tem muita gerência sobre isso. Então, é totalmente diferente, né, esse procedimento que nós instalamos. Fizemos isso também com a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje, todo o sistema municipal de meio ambiente, seja a sua fiscalização, licenciamento, educação ambiental, todo ele em formato digital. Então, uma dispensa, na verdade, de licença ambiental, que você tinha um prazo médio de 90 dias, hoje você tira 24 horas, sem precisar ir à prefeitura. Somente acessando o sistema da Secretaria de Meio Ambiente, você consegue lançar todos os documentos e lá você já consegue retirar a sua dispensa de licença. Para um empreendedor isso faz uma diferença gigantesca. Muito grande, porque o nosso interesse, na verdade, é reduzir a burocracia, principalmente das pessoas que queiram, né, investir na cidade, os empreendedores que chegam, né, fazendo dentro daquilo que a lei nos exige, mas de uma forma muito mais acelerada, porque quanto mais cedo uma empresa começa a operar, a oportunidade de gerar novos empregos de renda para a cidade é muito grande. Então nós estamos fizemos já esses 2 projetos, estamos contratando o terceiro, que é na aprovação de projetos, que é a outra parte muito importante, porque hoje nós vamos simplificar o processo de aprovação de projetos. Então a gente só vai, na verdade, disponibilizar uma plataforma e a pessoa vai inserir todos os projetos e essa plataforma mesmo já faz a crítica desse projeto e já informa para o arquiteto exatamente os índices urbanísticos, se ele atende ou não atende o PDM da cidade. Isso vai acelerar e muito o nosso processo também de aprovação de novos projetos que vão ser executados na cidade. A gente ouviu vários municípios da Grande Vitória falando a gente vai ser um polo de desenvolvimento tecnológico, a gente vai ser o Vale do Silício Capixaba. Vai desenvolver a tecnologia, vai desenvolver tecnologia da informação e tal, mas ninguém sai do papel. Exato. Vitória fez isso com a fábrica de ideias, na gestão do Luciano Rezende, acabou que, não sei se teve continuidade, teve uma transição de governo, ok, mas a gente não ouve muito falar. O prefeito de Vila Velha chegou a falar de incentivar o desenvolvimento de empresas de tecnologia, mas também a gente não vê andando muito. Tem essa possibilidade em Viana? Olha, tem essa possibilidade, né? Assim, possibilidade existe, mas não é o nosso foco inicial no momento. Tá? Então eu acho que deixar claro aqui, o nosso projeto inicial, na verdade, é potencializar a prestação de serviço público
com novas tecnologias. Esse é o nosso interesse, né? Não é o nosso business, vamos dizer assim, não é a atividade principal que o município pretende nesse momento fazer o desenvolvimento dessa atividade, desse setor. Então, o que nós trabalhamos são com novas ferramentas. Nós vamos lançar agora, no mês de janeiro, eu acredito que ontem mesmo eu consegui definir esses prazos, a central de serviços do município de Viana. Hoje não existe uma referência para o cidadão e o município. Então, você sempre tem intermediadores nesse caminho, porque não existe exatamente esse canal que une o cidadão, a sua demanda, à administração de forma institucional. Então, nós vamos criar a Central de Serviços. A Central de Serviços ela é uma plataforma online e ela vai ser também numa modalidade mobile, que a pessoa pode baixar um aplicativo. Né? Então, qualquer problema na cidade, zeladoria, seja o buraco, seja a tampa que quebrou, que seja o esgoto que esteja vazando, ou seja, a pessoa ela consegue notificar a prefeitura, né, através do seu celular, de onde ela poder passar. A gente vai conseguir estruturar toda essa operação para a gente dar o retorno também daquelas demandas, né, e o cidadão até avaliar a qualidade daquele serviço que ele mesmo notificou à prefeitura, para que a gente possa também organizar a cidade aí em parceria, né, com os munícipes que transitam o tempo todo pela cidade. Aproveitar que você falou de buraco, prefeito, está chovendo, já ligou as bombas? Como é que está essa situação da chuva? Graças a Deus, Viana não tem bomba. Viana, graças a Deus, nós estamos recebendo investimentos importantes, né? A gente está fazendo projetos de macrodrenagem em parceria com o governo do estado. Não tem bomba, mas quando tem chuvas fortes, sim, a gente sabe que Viana é muito afetada, né? Principalmente a região da rodovia, BR-101 e BR-262, ali por onde passa, a gente vê bairros completamente alagados. Acho que o Universal mesmo é um bairro que fica bem alagado quando chove. Sim. Nós temos problemas... É mal frequentado lá o Universal, mas tudo bem, né? Nós temos problemas na cidade, de fato, né? O município vem aí ao longo dos anos, né, decretando situação de emergência, né, várias vezes, isso já aconteceu. Nós temos no município uma particularidade que nós temos duas bacias importantes do Espírito Santo, que é a do Rio Jucu e a do Rio Formate. E o município está exatamente no meio dessas duas bacias. Então nós temos conglomerado de pessoas, né? Eu vou dizer talvez na bacia do Formate é muito maior, onde vive exatamente naquela divisa ali com Cariacica, que nós temos ali sim uma região que é bem afetada nas cheias, né? E principalmente nos períodos, né, muito chuvosos e o volume em curto tempo, e isso não dá poder de vazão, a gente acaba tendo o acometimento de alguns moradores com enchentes. O que acontece, nós lançamos agora, há 2 meses, o maior plano de macrodrenagem da cidade, onde a gente pretende investir 125 milhões. É um investimento do governo do estado, não é isso? Investimento recorde na cidade em macrodrenagem. Isso já iniciou, né, pelo Córrego Ribeira, que inicia no bairro Universal, que já está sendo feito lá quase 8 milhões de investimentos, que é um sistema... Pra você ter ideia, nós até tiramos uma foto, o que fazia a drenagem, por exemplo, do bairro era uma anilha de 80. Estão sendo implantadas 2 galerias de 2x2. Então, assim, tem uma diferença a dimensão é incomparável praticamente. Então, assim, nós estamos fazendo esse trabalho que é a fase 1 do Córrego Ribeira, que inicia ali. Nós temos a 2 e a 3, que pega do Universal, vai até o final do Ribeira, e a fase 4 no Bom Pastor. A gente vai resolver a região de Grande Universal, que é Ipanema e Universal. Nós vamos resolver o problema da rodovia ali da 102, a 262 e a 101, onde ela se encontra no Bruno Zanetti, onde você tem na rodovia também um problema de alagamento. No bairro Ribeira nós resolvemos, e no bairro Bom Pastor nós resolvemos também. Então esse projeto resolve todo esse traçado. Nós temos um outro projeto que é no Santo Agostinho, que é o Rio Santo Agostinho, que é um braço do Rio Jucu, né? Então nós temos a Alta do Jucu, a gente tem o retardo dessas águas, nós temos a comunidade do Santo Agostinho, Santa Terezinha, que sofre também inundações, e lá nós temos um projeto também já organizado pelo governo do estado de fazer um dique ao entorno daquele bairro, justamente para que quando há as cheias, a água não entre para dentro do bairro. A gente tem uma pequena estação de bombeamento somente para lançar a água que vem de forma superficial para dentro do bairro. Além disso, nós temos também a limpeza do Rio Formate, que é importantíssimo. O governador já anunciou, nós assinamos juntos o edital de licitação, que acontece esse mês, que é toda a dragagem do Rio Formate. O Rio Formate, infelizmente, está totalmente assoreado. Na última chuva,
Nós tivemos em 31 de março, que inclusive o município decretou situação de emergência, mas não por uma questão de inundação, mas porque a gente teve um vendaval que milhares de árvores caíram na cidade, mais de 400 casas foram destelhadas. O próprio rio Formate ficou assim, praticamente que por árvore dentro do rio. Nós tivemos muita queda de árvores, nós fizemos um sobrevoo de drone, nós apresentamos esse relatório para o governo do estado e o estado agora vai investir 13 milhões para fazer a dragagem, aumentar a calha do rio em 10 metros, corrigir o traçado do rio, que nunca teve uma intervenção como essa, para que a gente possa recuperar a capacidade de vazão do rio Formate. Acaba atendendo Viana e Cariacica também. Exatamente, atende os 2 municípios, né, com esse projeto que é muito importante para o município. E nós temos outros 2 projetos que a 262, ali no quilômetro 298, na frente do Marcelo de Noronha, nós temos aquela briga emblemática, digamos assim, com a Eco 101, né, por conta daqueles viadutos, elevaram a faixa central. A Eco ela fez a implantação de um sistema de 2,5 por 2 ali na rodovia, mas eles pegam esse sistema e ligam ao antigo, que já havia, do DENIT há muitos anos atrás, de uma maneira de 1,20 m. Então, assim, eu dou até um exemplo. Enche o tanque da sua casa de água e tira a tampa. A água vai descer, mas vai demorar um pouquinho. Vai demorar bastante, né? É exatamente o que acontece ali. Aquilo ali virou uma caixa d'água, que o poder de vazão para o sistema que é dentro pequeno, do município é muito pequeno. Então, existe um ramal que precisa ser executado, que está fora da faixa de domínio da Eco 101. Então, esse é o cabo de força. Porque nós, de um lado, forçamos a ANTT, que é a Agência Nacional que controla a concessão. Determinar que faça a obra. A Eco já fez o primeiro projeto, já fez a elaboração de um orçamento prévio e já pediu a anuência à ANTT para aprovação, para que ela possa fazer a obra. A obra é em torno de 3 milhões de reais. Mas aí há a necessidade de reequilíbrio de contrato, de tarifa, uma série de burocracias, e aí a gente vem trabalhando... Querem aumentar o pedágio por causa disso? Pois é. Não dá, né? E aí a gente vem conversando com a bancada federal, né, os deputados, Ted Conte, Evaí, sempre tem nos ajudado muito da Vitória, para a gente poder desatravancar isso na NTT, ter a anuência da NTT para que ela possa fazer esse ramal e resolva esse problema hoje ali no quilômetro 298, que nas últimas chuvas a gente tem acompanhado e sempre enche. Embora a gente não tenha perda material, né, ali naquela região, mas é um incômodo, mas né? você tem a atividade econômica paralisada de várias empresas que tem ali. O Brasil passa em Viana, BR-262 e a 101, e o Brasil para na chuva, porque infelizmente a Eco 101 não resolveu o nosso problema e a rodovia fica totalmente, em alguns volumes de chuva, totalmente interditado. Entendo. Então a gente assim vem cobrando, né, soluções. Eu tive há 15 dias em Brasília novamente, nós tivemos na NTT, a NTT nos pediu um prazo de 30 dias para que eles possam dar esse retorno sobre a anuência e de que forma poderia ser resolvido no contrato. Você sempre foi o servidor da prefeitura, pelo menos há 12 anos, como a gente estava falando. E como é que você se sente em relação à articulação política? Você se sente confortável para fazer isso? É uma coisa que você está pegando ainda ou você já tem familiaridade com isso? Então, Edu, eu fui secretário durante 8 anos, né, com o prefeito Gilson. Eu sempre fui um cara muito de bastidor, né, um cara assim que eu nunca estive na vitrine, vamos dizer assim, como estou hoje, com uma figura pública. Exatamente. Né? Isso, de fato, teve que virar essa chave, né, porque hoje, eu brinco que assim, até hoje a ficha não caiu muito bem. Né? Ela cai bem quando eu saio de casa e a vizinha de frente da minha porta... Resolve essa rua aqui não! Olha o buraco! Não, foi a pessoa que me viu nascer. Foi a pessoa que chegou a me dar banho, que chegou a cuidar de mim e que me chamava de nego há 32 anos. E hoje ela me chama de prefeito. Isso aí dá até frio na espinha, porque assim, né, você vê a responsabilidade né, que você passa a assumir com o cargo. Então a gente, na verdade, mudou muito essa característica para mim, embora eu já fazia ali um pouco da articulação política, né, junto com o ex-prefeito, né, a gente lidei com isso, inclusive na reeleição dele, né, ajudando na coordenação de campanha. Então, e já conheço também os atores, né, da política da cidade, né, sempre tivemos essa interlocução. Ok, mas aí você tem os atores de Viana, que é um município pequeno, relativamente pequeno na Grande Vitória, em representatividade. Mas aí você agora assumiu um cargo de gestão de um município, né? Então você tem que articular com outros atores políticos, né? Mas aí que eu estava dizendo, assim, eu já conheço os interlocutores no município e a minha função, que era de secretário de governo,
também tinha essa característica, por exemplo, de conversar com deputados. Sempre quando o Gilson ia a Brasília, ia junto com ele, conversar sobre projetos com senadores, com deputados. Então, eu já tinha um pouco essa vivência já de poder conversar com esses atores políticos e a gente permanece, né, com essa aproximação. Então, eu já fui a Brasília algumas vezes durante esse ano, já conversei com os deputados, garanti emendas com todos eles praticamente, né, com os senadores, né, apresentamos novos projetos. Então a gente tem sim uma articulação hoje, né, com a bancada federal, nós temos sim uma articulação também com a Assembleia Legislativa e principalmente com o governador Renato Casagrande, que é um grande parceiro do município de Viana. O município nunca recebeu tantos investimentos como vem recebendo, né, nos 2 mandatos do governador Renato Casagrande, que vem ajudando muito a cidade com os investimentos. E essa conversa de que você está lá só porque o Gilson quis que você estivesse lá, você está pegando a onda do Gilson, como é que é? Como é que você recebe isso? Como é que você recebeu isso? Sim. No começo de mandato, né? Eu imagino que isso tenha sido mais intenso, mas imagino que tenha isso também hoje. Também pegou a prefeitura toda certinha, toda arrumada, não tem muito o que fazer. Como é que você recebe isso? Então, no início, a gente, assim, eu disputei a eleição sabendo já, porque você participar do processo sucessório, é evidente que as pessoas esperam isso. Eu herdei o capital político do Gilson. Uhum. Eu, de fato, herdei. Eu nunca disputei. É fato, né? Eu nunca disputei uma eleição na cidade de Viana, né? Gilson me fez um convite, né? E daí a sua capacidade de transferência de voto, pelo resultado que nós tivemos nas urnas, de quase 70% dos votos da cidade, de uma administração que veio muito bem avaliada, né? É inegável o resultado que a cidade teve nas 2 administrações dele, né? Pelo trabalho que ele exerceu, mudou a cidade de Viana, como você mesmo disse, né? Nós temos 2 momentos da cidade, antes e depois, né? As administrações do Gilson. Então, de fato, eu herdei todo esse capital político, né? E venho trabalhado para que a gente mantenha, né, esse trabalho que foi executado durante os 8 anos e dê passos ainda maiores. Né? É claro que no início as pessoas falam, tá aí porque o Gilson, porque veio desse processo transitório. Mas eu acho que nos consolida, na verdade, não como um grupo de poder, mas como um projeto de desenvolvimento para a cidade de Viana, foi exatamente a nossa capacidade nesse ano de manter todo o plano de investimentos da cidade. São mais de 30 milhões de obras que nós já executamos durante esse ano. Todos os projetos, né, de desenvolvimento, porque eu construí junto com o Gilson a Agenda 2040, que prevê o crescimento da cidade, pensando em mobilidade, pensando exatamente na redução de risco, né, da cidade. E a gente vem fazendo esses investimentos. A cidade continua crescendo, se desenvolvendo, como eu mesmo disse, foi a cidade que mais cresceu nos últimos anos. Nós tivemos o crescimento do PIB da cidade de Viana em 56%, enquanto a segunda colocada foi 22% da Grande Vitória. Uhum. Então nós temos assim uma evolução da cidade incomparável. Então o nosso processo, na verdade, de sucessão, né, ele se consolida quando a cidade de fato não parou. Foi o que nós dissemos na campanha, que a cidade não ia parar. Nós fizemos 2 compromissos. Eu fiz o compromisso de manter a cidade em desenvolvimento. E o Gilson fez o compromisso que onde ele estivesse, ele ajudaria a cidade. Eu fico muito feliz de ele ser secretário de governo hoje do Renato e poder assim nos ajudar. E eu falei com você sobre representatividade, a gente vê a importância disso, porque hoje nós temos, né, 2 representantes da cidade de Viana que participam do primeiro escalão do governo do estado, e o Gilson é uma pessoa... O Gilson é mais quem? O Gilson e o Fabrício, do Meio Ambiente. Uhum. Foi secretário de Meio Ambiente também de Viana, é vianense, né? Uhum. Hoje é secretário de Estado também de Meio Ambiente, e nos ajuda muito. O Gilson, né, como secretário de governo, participa da interlocução do governo do estado, assim, nos ajuda muito também a desenvolver os projetos que a cidade precisa. Por falar em nomes, ano que vem é ano eleitoral, né? Vamos ter eleições aí para presidente, para governador, e aí? O prefeito está do lado de quem ano que vem? Do governador Renato Casagrande? Sim, nós temos um grande compromisso, eu acho, que o governador Renato Casagrande, nenhum prefeito governa sozinho, né, Edu? Acho que eu tenho essa convicção, né? Eu acho que o trabalho, e aquilo como eu disse agora, né, que nós conseguimos fazer na cidade, cada bloco que a gente levanta, cada parede, unidade de saúde, cada rua que a gente calça, tem parceria com o governo do estado. O governador é um grande parceiro do município, vem novos investimentos no município de Viana, que nós já apresentamos ao governo do estado. O governador já nos garantiu que
que o Estado vai entrar sim com os recursos necessários para que a gente possa fazer isso. Eu devo lançar agora no próximo mês um plano de pavimentação da cidade. Nós vamos acabar com as ruas de barro da cidade de Viana. Talvez seremos a primeira cidade... Isso é uma meta ousada, não é? Uma meta ousada, mas nós vamos acabar, nenhum vianense mais vai pisar na lama. Esse é meu compromisso. Opa, isso aí é sério, hein? Em quanto tempo? Até o final do mandato? Se Deus quiser, antes do final do mandato eu devo terminar isso. Isso é importante. Então nós já fizemos todo o levantamento, o mapeamento, estamos terminando agora de organizar esse programa e a gente deve lançar isso já no próximo mês, que é uma meta importante da cidade, que é a infraestrutura, acho que mínima que a gente tem que oferecer ao cidadão, dar dignidade para a pessoa, sabe? Então nós vamos trabalhar com isso. Em casa, sair de casa com a sacola no pé e voltar para casa com a sacola no pé. Então a gente vai dar, embora muito foi feito, o Gilson fez 300 ruas praticamente entre pavimentações e recapeamento, né? Então já colocamos esse passivo em dia e agora a gente tem a oportunidade de dar esse passo ainda de zerar essa conta, e o governador é um grande parceiro que nós temos. Então nós temos sim, né, um grande compromisso pela reeleição do governador Renato Casagrande, que é um governador municipalista e que ajuda muito a cidade de Viana. Mas aí a gente entra num conflito aí, porque você é do Podemos, né? O governador é do PSB. O PSB, historicamente, tudo aponta que ele faça uma aliança com os partidos ditos de esquerda. O Podemos já anunciou o lançamento de um candidato à presidência da República, que é o ex-ministro, o ex-juiz Sérgio Moro. Provavelmente vai estar em um lado diferente do lado que vai ser defendido pelo governador. E como é que vai ficar? Você vai ficar do lado do Podemos, do ex-juiz Sérgio Moro, ou vai ficar eventualmente do lado de um Lula, por exemplo? Ou do próprio Renato Casagrande, que foi cogitado como candidato à presidência, pelo menos lá atrás, né? O processo ainda não se definiu, então pode ser qualquer uma pessoa, mas certamente esses dois atores não vão estar do mesmo lado. E aí, como é que você vai fazer? Então, é um processo, na verdade, que deu início agora, na verdade, né? A gente sabe que há um caminho ainda, né, que precisa ser percorrido, vamos dizer assim. Mas em política a gente sabe também que as articulações já começaram há muito tempo, começaram, e elas começaram, mas não terminaram. Né? Então, a gente sabe em política também que normalmente as articulações terminam nos 45 exatamente, quando não era prorrogação. Né? Exatamente. Então, mas nós temos aqui, no Estado, nós temos um compromisso, o Podemos tem um compromisso com o Renato. Né? O Gilson é presidente do Estado, né, o presidente estadual do Podemos, e ele faz parte da base do governador Renato Casagrande, independente do projeto nacional, e a própria deputada, né, Renata Abreu, que é a presidente nacional do Podemos, sabe desse compromisso que nós temos com o governador Renato Casagrande. É claro que a gente precisa entender como é que vai ser estabelecido de fato essas candidaturas, né, nacionais, né, como é que isso vai reverberar pelos estados, mas a questão é que nós, Podemos, no Espírito Santo, tem um compromisso com o governador Renato Casagrande. Né? Nós vamos ter que equilibrar essa equação, né, de que forma que nós não temos candidato a governador no estado do Espírito Santo. Podemos não tem. Nosso candidato é o Renato Casagrande. Como é que foi para você, quando é que caiu a ficha que o Wanderson é o prefeito de Viana? Você falou assim, pô, eu sou prefeito. Agora eu sou prefeito. Cara novo, 33 anos, trabalhou na administração pública, viu como é que funcionava, mas o nível de responsabilidade é diferente. Foi depois do resultado da eleição, você falou assim, pô, agora eu sou prefeito. E agora? Passou isso na sua cabeça? E agora? O que eu vou fazer? Não, eu acho que o e agora que eu vou fazer não chegou, né, na verdade, a esse ponto. Eu acho que por ter vivenciado a administração, eu acho que isso para mim foi muito importante. Você mesmo disse, né, no papo anterior que a gente estava fazendo, existem duas figuras, né? Existe, às vezes, a figura que é meramente política, e hoje a gente tem visto surgir, talvez, bons técnicos e administradores que também se tornaram políticos, né? Uhum. E assim, para mim o desafio de fato de receber, né, a cidade de Viana, que eu digo que já está com um sarrafo um pouco mais alto, né, por conta exatamente das boas administrações que vieram, né, do ex-prefeito Gilson. Então a gente tem sim um compromisso de manter a cidade nesse mesmo ritmo acelerado. E isso, assim, me fez
né, refleti muito no processo em que eu decidi ser candidato, mas com essa convicção de que sim, eu iria corresponder, né, a esse convite, e se eleito pela cidade, né, a gente faria, né, a administração de continuidade dando passos maiores. Eu fiquei boa parte do tempo como secretário de governo, então participava das decisões da cidade, junto com o Gilson, né, e ali tentando fazer aquele contraponto, e se não for bem assim, né, então a gente sempre fez muito esse exercício, e isso me fez também ganhar maturidade para que eu pudesse estar no cargo como estou hoje, e ter também a tranquilidade, digamos assim, de poder administrar. Isso que você está me falando, tudo isso que você está me falando é a teoria. Eu estou falando da prática. Quando você falou, porra, eu sou prefeito agora. E agora? O que você sentiu naquele momento? Eu acho que nem quando você ganhou a eleição, não. Quando você entrou na prefeitura como prefeito. O primeiro dia que você entrou na prefeitura como prefeito de Viana. Como é que foi? Eu acho que eu te digo para você que foi um dia como outro. É assim, porque são 12 anos entrando e saindo daquele prédio. Mas tem um peso diferente. Tem um peso diferente, que é a responsabilidade. Porque agora quem manda é você. Sim, é a responsabilidade. Isso, porque agora eu sou uma figura pública. Eu falo, se eu for no shopping, não é o Anderson que está indo no shopping, é o prefeito que está indo no shopping. Né? Não é o Anderson que vai no supermercado, é o prefeito que vai no supermercado. E eu te falo porque eu te falei da história da minha vizinha, né? que é a hora que a ficha cai mesmo, que ela não te chama mais pelo apelido, te chama de prefeito. É a mesma coisa quando você vai no supermercado, você pede um pão para a moça que está na padaria, ela pergunta como é que está sua filha. Porque ela te acompanha lá na rede social e ela nem é de Viana, olha só, hein? Então a gente percebe que assim, a maior diferença para mim, quando me tornei prefeito, foi se tornar uma figura pública, de fato. Né, de saber que aonde você vai, você não é mais o Anderson, você se tornou o prefeito. E não dá para fazer tudo que você fazia antes, né? Porque eu sei de uma história aí também que você estava cozinhando lá, que você gosta de cozinhar, que estava cozinhando, postou uma foto, olha lá, você precisando de um monte de coisa, o prefeito cozinhando lá para a mulher, não sei o que e tal. Sim. Mas não sabe que foi no final de semana, Sim. durante num domingo, o único tempo que você tirou depois, não sei o que e tal. Eu não tenho carga horária de trabalho, né? Prefeito é prefeito, 7 dias, 24 horas não tem escala de trabalho. Embora e a gente viu a experiência de prefeitos que deixaram isso de lado e acabaram se dando muito mal, né? Aqui em Vila Velha, pelo menos, tem isso é exemplos. Um exemplo muito... Então, embora a gente trabalhe muito, eu estava falando meio com você ontem, eu saí de casa às 6h30 da manhã, eu voltei às 10h40. Saí, minha filha estava dormindo, voltei, ela estava dormindo. A gente trabalha muito pela cidade. Domingo, para mim, é um dia que assim, eu me dedico muito à minha família, né? Minha esposa, minha filha. E eu tenho o hobby de cozinhar. Então, eu falei assim, vamos fazer então, né? Vamos gravar aqui essa cozinha aqui. Por quê? Porque eu cozinho para ela. Ao invés de eu ir para um restaurante, né? Coitada da sua esposa. Né? E, assim, ela ama. Mas cozinha bem? Ela ama, entendeu? Ela ama. E a gente tem muita gente também assim, que gosta também, né? Das nossas publicações, que interage com a gente. Você tem um ou outro que às vezes... E a rede social hoje é impressionante. É um lugar livre, onde as pessoas, né, têm vários tipos de manifestações. E a gente, assim, como figura pública, infelizmente, a gente está... assim, disposto... Está sujeito a essas discussões, entendeu? Marcinha! Mas assim, para mim é muito tranquilo, né? É um final de semana, né? Embora a gente trabalhe também no final de semana, às vezes, por exemplo, eu falei, domingo passado eu não consegui cozinhar, tive que cumprir compromissos, né? Então a gente trabalha com muita responsabilidade. Então embora a gente tenha a nossa vida própria, embora a gente também tenha família, né? A gente tem compromissos particulares, mas a gente trabalha muito, né? Durante praticamente toda a semana. Prefeito, a prefeitura de Viana é só o começo? Politicamente falando, onde é que o Wanderson quer chegar? Ok, o Anderson quer chegar... O Anderson ou o Wanderson? O Anderson. O Anderson. O Anderson quer chegar ao final do seu mandato com a sua tarefa bem... Isso é papo de político, concluído. Prefeito. Isso é papo de político. Eu estou perguntando para o Anderson. Onde é que o Anderson quer chegar? Não, eu assim... Eu fiz entrevista aqui com o Felipe Rigoni. Certo. Aí eu perguntei assim, você quer ser governador do estado? Eu falei, não nego para ninguém que eu quero ser, estou construindo isso. Aí eu falei com ele, eu vi uma entrevista sua que você falou que queria ser presidente da República. Aí ele falou, o político, ele me falou, e ele não é um político de carreira, o primeiro mandato dele. O político que não sonha em ser presidente da República um dia não é político. Todo político, toda pessoa que entra para a política sonha em ter um cargo importante. Ser um governador, ser um presidente, foi isso, palavras dele, né? E aí eu pergunto de novo, onde é que o Anderson quer chegar e onde é que o Anderson vai chegar?
Então, eu digo para você que eu não pretendo ser presidente da República, entendeu? Tem certeza? Edu, de repente daqui a 10 anos eu faço entrevista, você tá lá na campanha aí, fazendo campanha. Mas, Edu, eu tenho um pé no chão com relação a isso. Não é papo de político, não. Eu digo porque, assim, eu nunca fui o político, vamos dizer assim, até me tornar candidato, né, e agora estar na administração. Isso. Então, eu tenho um pé no chão no seguinte sentido, né? Muita gente entra no mandato, né, e eu converso, né, com vários colegas, com prefeitos, já pensando na reeleição. E eu acho que isso é muito ruim para a cidade, porque às vezes eu só faço determinadas coisas, eu só cumpro alguns compromissos, porque eu preciso manter esse ritmo exatamente por conta da necessidade de uma reeleição, quando na verdade aquela decisão não é a mais adequada e não é aquilo de fato que a cidade talvez precise naquele momento. Por isso que eu digo a você que, assim, eu quero cumprir bem o meu papel, porque havendo lá no final do mandato, 2024, teoricamente seria a reeleição, né, o momento de se candidatar para uma possível reeleição. Eu acho que o momento de discutir é lá. Né? Se a cidade concorda com o projeto, se a gente cumpriu o nosso papel, se há de fato a vontade, né, depois de ter passado por esse processo de permanecer na vida pública e de poder construir então o projeto de uma reeleição, talvez é o momento adequado a gente poder falar sobre o processo. Mas agora eu acho que a gente tem dever de casa a ser feito. Eu acho que a gente precisa, de fato, olhar para a cidade, né, entender as suas necessidades. Nós fizemos isso durante esse ano, prefeito nas comunidades. Eu estive em todos os bairros, em todas as comunidades, discutindo os problemas, né, de forma individualizada de cada comunidade, para que a gente possa construir uma cidade que todos nós sonhamos. Eu sempre tenho falado para a população de Viana que eu desejo proporcionar a eles uma cidade diferente todos os dias. Nós queremos acordar numa cidade diferente todos os dias. Uma cidade que seja mais justa, que seja mais igualitária, uma cidade que tenha serviços públicos, né, de qualidade e sejam eficientes. Então, dizer para você sobre o futuro, meu futuro ainda, assim, meu pensamento está muito a curto prazo ainda. Eu não tenho ainda, começando agora a vida pública, uma projeção de que serei governador, que serei, né, deputado ou que disputarei qualquer outro cargo público. Embora na faculdade, eu me lembrei de um caso, porque assim, eu iniciei na administração pública, minha primeira atividade profissional, e também iniciei a faculdade. E aí lá na faculdade, os amigos, todos eles praticamente empresários, filhos de empresários. E aí eu era o único da sala na administração pública. E aí, rapaz, o que você vai fazer, cara? Eu falei, cara, você é governador. Mas assim, sempre na brincadeira. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Sempre na brincadeira. E aí se passou o tempo, eu me formei em 2012, né? E aí passou-se o tempo, e eu assim, perdi o contato com muita gente, né? Mas depois que eu ganhei o processo eleitoral, vários apareceram. Olha aí! Rapaz, bem que você fala. É isso aí, é isso aí. Mas a gente está tranquilo, tá com o pé no chão eu acho que nesse momento, para construir o que a cidade precisa. De qualquer forma, no ano que vem tem um trabalho pesado, que é o trabalho da eleição. Você Tem. vai entrar nesse trabalho, vai entrar nesse processo? Vamos. Nós temos um compromisso, né? Eu falo que conseguir representatividade é importante. Então, nós temos um compromisso hoje com o nosso ex-prefeito, né? Faz parte, né, do nosso grupo, né? A cidade de Viana, você mesmo disse, é o patinho feio que hoje, né, virou princesa? Virou princesa, né? Hoje tem o seu espaço, é respeitado pelos municípios da Grande Vitória. Nós temos uma condição única de ter um deputado federal, né? O Gilson, né, é um projeto que ele vem trabalhando, né, de disputar a Câmara Federal. E aí nós temos uma oportunidade única. O município nunca teve um deputado federal, pode ter agora. Então a importância disso, né, de uma cidade ter um representante. E é uma pessoa que conhece os processos de captação de recursos, principalmente. Né? Que vai ajudar muito a cidade de Viana como outras cidades, né? Porque como ex-prefeito, entendendo a pauta municipalista, né, vai poder ajudar. Como ex-presidente da Munis também, né? Exatamente. Então, assim, conhece não só o município, como o estado do Espírito Santo. Então, o município de Viana pode bater no peito e dizer, nós temos deputado federal. Né? Então,
Eu acho que é uma oportunidade que nós temos e que nós não vamos desperdiçar. Nós vamos sim conversar, dialogar com a população de Viana. O Gilson, na verdade, eu vejo que o papel dentro de casa é um pouco mais confortável, né, por conta das suas administrações, por conta do trabalho que a gente vem fazendo, mas nós vamos arregaçar as mangas sim, né, para elegê-lo como deputado federal e, claro, né, nosso parceiro também, Renato Casagrande, né, nós vamos estar juntos com certeza no ano que vem no grande processo eleitoral. Tem planos também de fazer deputados estaduais? Hoje nós não temos, né? Nós temos vários deputados que são nossos parceiros, né, no município de Viana. O município não tem uma candidatura solo, né, construída, né, para o processo agora de 22. Mas pensa em trabalhar algum nomes do Podemos, sim, certamente sim. O partido vai ter muitos certamente nomes. Teremos, né, candidatos, né, no município. E certamente terá migração de figuras conhecidas, políticas, por Podemos também. Exatamente. Então até abril, assim, esse tabuleiro ainda ele se organiza, né? Mas nós teremos sim algumas candidaturas estaduais e a candidatura federal do Gilson, né, que será a nossa candidatura principal na cidade. Se você tivesse que votar num prefeito da Grande Vitória, para o seu município, independente do município que fosse, não estou falando que é Viana, não vou nem colocar o Anderson Bueno aí no meio, vou colocar o Euclério, Arnaldinho, Pasolini e Vidigal. Em quem que você votaria? Rapaz, eles não podem ser candidatos no meu município, né? Mas vamos dizer que pudesse, hipoteticamente. Hipoteticamente, eu voto no meu compatriota, Canela Verde, Arnaldinho. No Arnaldinho? Por quê? Só porque é do Podemos? Não, porque nós estabelecemos já uma relação, né, anterior, né, até uma parceria partidária, né, também. Arnaldinho, até quando foi secretário de assistência aqui no município, né, de Vila Velha, eu era secretário em Viana, né, nós trocamos. Mas foi uma passagem ideias, muito rápida. Passagem rápida, mas chegamos a trocar algumas ideias, alguns projetos, né, porque esteve também na cidade de Viana, né, então a gente sempre teve uma parceria. Acho que assim vem realizando um trabalho, né, na cidade de Vila Velha e assim tem uma expectativa muito grande de novos investimentos, poder organizar a cidade, nesses investimentos que vem recebendo também do governo do estado. Então acredito que é um cara que, né, tem um grande futuro também na vida pública. Prefeito Anderson Bueno, muito obrigado pela presença, pelo papo, pela conversa, e teremos outras conversas para frente, com certeza, para falar mais sobre Viana, sobre a administração, sobre como é que Viana está avançando, e vai avançar mais, pelo jeito, né? Sim, com certeza. Daremos passos ainda maiores nos próximos 3 anos, né? Que agora encerramos aí. Já passou um ano. Já passou rápido, né? Passou muito rápido, mas a gente, assim... Apesar da pandemia, né? Apesar da pandemia, mas assim, com o dever cumprido, eu acho que a gente encerra o ano dentro da perspectiva que nós iniciamos, né? Conseguimos organizar nosso planejamento, assim, das ações mais estratégicas, mais importantes para o próximo ano. Vamos informatizar toda a saúde, né, do município, né, ter aí com certeza, né, a possibilidade das pessoas marcarem uma consulta pelo aplicativo, receber os exames, né, poder ter um serviço de maior qualidade, né, um serviço de saúde do município. Continuar avançando na educação. Nós temos hoje o projeto da Escola Cívico-Militar, nós anunciamos a segunda Escola Cívico-Militar, será a maior escola do município de Viana, atendendo mais de 1.200 alunos, com ginásio poliesportivo, com campo, piscina semiolímpica, ou seja, será uma grande infraestrutura que a gente deve inaugurar agora no primeiro trimestre do próximo ano, que é um projeto que vai ganhar outras comunidades. E nós fizemos, Edu, nos primeiros 6 meses, nós conseguimos cumprir todos os nossos compromissos de campanha, né? Nós fizemos vários compromissos, a exemplo da Guarda Municipal, nós investimos em novos equipamentos, fizemos a nova convocação no concurso dos guardas excedentes, então nós vamos dobrar agora o nosso efetivo no município. Nós conseguimos reduzir o IPTU da cidade, foi o nosso compromisso de campanha também. Nos acusaram de estelionato eleitoral, né, porque era impossível reduzir IPTU no primeiro ano de mandato, mas nós reduzimos 50% do IPTU da cidade para 80% das inscrições imobiliárias. Então nós demos um passo grande, que era fazer um ajuste, né, na nossa planta genérica de valores do município. Nós conseguimos fazer essa redução de IPTU no ano complicado, que a gente não sabia como é que ia lidar as receitas, né, no município, mas nós conseguimos fazer isso. Então fizemos essa justiça fiscal que era necessária fazer na cidade, conseguimos equilibrar as nossas contas nesse ano, porque nós não tivemos nenhum recurso extraordinário do governo federal como teve em 2020 como auxílio emergencial às cidades.
mas nós conseguimos equilibrar as contas, temos um bom ajuste fiscal na cidade, pagamos nossos servidores em dia, os nossos fornecedores, a cidade está organizada, planejada para continuar crescendo nos próximos anos. Então, quero agradecer aqui a oportunidade também de poder fazer esclarecimentos, trazer novas informações, falar sobre os novos projetos da cidade, né? E a gente tem aí sim o interesse de poder voltar outras vezes, Ótimo. Porque teremos muitos outros assuntos para falar aqui da Princesinha da Grande Vitória. E aí, da próxima vez que voltar, já traz a cerveja de Viana. Estamos esperando ansiosamente. Tá certo que Viana tem uns moradores meio persona não grata lá, mas tudo bem. Vamos fazer um podcast da próxima vez na Rota Cervejeira. Podemos. Topo, já tá topado. Então, pronto, resolvido. Tá feito. Tá legal. Prefeito, valeu. Tá certo, muito obrigado, querido.